Shalom, shalom, queridos. Márcia Schoff Maluf aqui, Ministério Casa da Glória. Sejam muito bem-vindos ao nosso seminário Sinais do Apocalipse. São várias aulas e nós vamos abordar temas como a segunda vinda de Cristo, os sinais da segunda vinda de Cristo, sinais da consumação da era, sinais atuais que nós estamos vendo, que lógico estão na palavra, mas que nós já vemos na nossa atualidade. Estudaremos também escatologias extrabíblicas ou apócrifas, como por exemplo a escatologia islâmica e a escatologia rabínica. Coisas importantes para nós sabermos e nos prepararmos como noiva de Cristo para a sua vinda. E aí, estão preparados? Vamos lá? Não se esqueça de se inscrever. Como nós ainda não estamos prontos para comer, deixa eu ver quanto tempo eu tenho aqui. Eu tenho meia hora. Eu acho que eu consigo chegar no fim. Eu consigo chegar naquele... Vamos perguntar? Ô mãe, se a gente parasse agora, já tá tudo pronto? Mas se terminasse agora, não tem como... Vai demorar uns 15 minutos agora, porque o arroz é feito na hora. Tá bom. Então vamos seguir então. Eu já sabia que isso ia acontecer, só não sabia quando e aonde, que parte que ia acontecer. Precisa acertar alguma coisa de som? Tá tudo tranquilo? Tudo ok? Alguma pergunta? Até aqui, de coisas relevantes que foram faladas. O Congresso Sionista ele não é contra o cristianismo, é contra a Jesus Cristo. Como é que ele serve como instrumento para... O que é Congresso Sionista? O que é um Congresso Sionista? Então, pois é, esse que é o problema. Aqui o Congresso Sionista foi uma reunião para a formação do... Foi uma reunião para a formação... Deixa eu puxar ele aqui. O Congresso Sionista aqui, primeiro Congresso Sionista, não tem nada a ver com o cristianismo. Tem a ver com a formação do Estado de Israel, só. Você está pensando em outra coisa sionista. Os satanistas que são sionistas, que chamam... não. Isso, uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Então, isso aqui foi algo necessário para a formação da Terra. Se tem coisa de trevas, em todas essas coisas tem trevas. Que o inimigo quer Sião também. Para o inimigo poder dizer, para ele assumir o seu lugar no templo, para ele usar os portais, para ele tentar destronar Deus, ele quer o trono de Deus. Então ele precisa também participar dessa formação. Deus vai usar Balaão, se ele quiser. Deus vai usar os midianitas, se ele quiser. Para que Israel assuma o seu lugar. Deus vai usar quem ele quiser. Então, dentro desse congresso sionista, é o objetivo... Ponto. Deus fomentou. Se o inimigo invadiu, tranquilo, sem problemas. O objetivo de Deus era que a nação de Israel nascesse no tempo certo. Que Jerusalém viesse a ser capital no tempo certo. Para que a segunda vinda aconteça com o cenário pronto. Tudo bem? Então, dentro do movimento de sionismo em Israel hoje, o sionista é mais aquele que é a favor de Israel estar na terra. Muita gente em Israel não é nem a favor de Israel estar na terra. O movimento antimissionário, antiproselitismo, anticristão é outro. Pode até andar junto, mas é outro. Eu nem uso essa terminologia para não misturar as duas coisas. Mas sem dúvida que as trevas estão andando em paralelo com tudo isso aqui, porque as trevas querem Jerusalém. Jerusalém, debaixo do domínio muçulmano, não servia para muita coisa. Porque eles não tinham acesso. Assim como Meca também não tem acesso.
Mais alguma pergunta? Não sei se online as pessoas conseguem digitar e fazer perguntas, e se dá para ver se tem. Não sei nem se tem alguém assistindo. Sábado o dia inteiro, não é todo mundo que quer, né, abrir mão do seu dia. Tem uma mesa vazia ali, tadinha, tão solitária. Fez sentido? Mais alguma pergunta pertinente ao que nós estamos falando? Antes do fim, ok? Qualquer coisa a gente responde no próximo break. Princípio de dores. Vamos lá. Vamos supor que nós estamos aqui em 7, 8 meses de gravidez e alguns alarmes falsos de que o bebê chegaria antes da hora, né? Começam alguns eventos esquisitos a acontecerem, de repente o bebê está chutando mais. Faz parte, né? O barrigão já está grande. E nós vamos entrar em princípio das dores. Mateus 24, 7. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes. Vou parar aí. Marcos 13, 8. Nação contra nação, reino contra reino. Lucas 21, 10. A mesma coisa. Como é que eu diferencio isso do que ele já falou lá atrás? Guerras e rumores de guerras. Dos últimos 2000 anos. Precisa haver alguns fatores importantes, como uma aceleração, uma convergência, um aumento. Não pode só ser as guerras que aconteceram, a Primeira, a Segunda Grande Guerra. Precisa ser algo diferenciado. Precisamos ter uma agitação e uma desestabilização maior. Logo, eu acho que a gente não chegou nisso ainda na proporção bíblica para que seja considerada um sinal. Mas, além disso, nós temos fomes, terremotos em muitos lugares. E Lucas ainda diz epidemias, acrescenta, né? Epidemias e coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Muito bem. Eclipse sempre tem, a vida toda. Nós tivemos eclipses, asteroides, de vez em quando vem um por aí. Chuvas de meteoritos são cíclicas também, ou de meteoros. Ainda bem que não são chuvas de meteoritos sempre, são chuvas de meteoros. O que diferencia? Por exemplo, nós tivemos um tsunami na costa da Indonésia. Tem coisas que acontecem em vários lugares, que a gente não tinha visto antes, porque nós não estávamos aqui, mas agora isso é divulgado pela mídia. Eu não creio que a divulgação faz parte dos sinais. Parece que tem mais, porque agora a gente sabe de todos eles em tempo real. Eu acho que não. Eu acho que, além dos rumores, além de ser algo que nós vamos ouvir imediatamente, é algo que vai acontecer com maior frequência, com maior intensidade e convergindo. Então, quando nós tivermos tudo isso acontecendo junto, por exemplo, tem fome na África e tem guerra na África. Tem fome na África e guerra na África. Tem fome na África e guerra na África. Cadê a fome dos outros países? Tem fome na Venezuela, em Cuba, então já vem vindo. Agora a América do Sul toda vai começar a entrar num período pior. A guerra na Ucrânia, tem uma guerra, mas é uma guerra nova agora, além das muitas guerras na África. Para que qualifique como um sinal, você tem que ver tudo isso acontecendo ao mesmo tempo e a intensidade precisa aumentar e precisa globalizar o sinal. Vamos globalizar, para usar o termo globalização. A globalização dos sinais precisa ter em mais nações, em mais continentes, em maior proporção, em maior intensidade, com frequência, mais aceleração de tudo isso.
E coisas espantosas. O que qualifica como coisas espantosas? Pensa aí. Coisas espantosas. Eu acho que um tsunami seria uma coisa espantosa se acontecesse aqui. A gente assiste, acontece lá, a gente chora, intercede, manda ajuda, até vai ajudar, mas não tocou aqui ainda. Eu creio que nós vamos ver coisas espantosas espirituais também. Talvez aqui entre alguma coisa, alguns fenômenos ou manifestações espirituais. Mas pense nisso, pense em convergência, tudo ao mesmo tempo, aceleração, porque dor de parto implica em algo que, por enquanto, são princípios de dores, então não tem nada de regular, não é regular, não tem uma regularidade. Quando chegar em trabalho de parto, aí você vai contar. Essa aqui levou um mês, a próxima vai ser menos, vai ser mais forte. A próxima vai ser menos, vai ser mais forte. Né? Então, princípio de dores não tem ainda um padrão. É um aqui, um ali, um acolá. E nós estamos ainda aqui, nação contra nação, reino contra reino, terremotos, nós não chegamos nisso ainda. E mostra 3 terremotos acontecendo em uma semana do outro, destruindo uma cidade inteira, que eu vou falar que talvez a gente esteja aqui. É para ser algo maior do que foi nos últimos 2000 anos. Terremoto acontece ciclicamente, todo dia em alguns lugares. Grande em todos os lugares, todo dia, não. Mas os grandes nós vamos ver um aumento de vulcões, né? Nós vamos ver toda a placa tectônica se movendo. É uma coisa para ser sinal bíblico da consumação da era, a coisa vai tomar uma proporção maior. Tudo isso é só princípio de dores. Antes da gente entrar na analogia das dores de parto e entrar na parte médica da coisa, vamos aproveitar esse finzinho aqui de Lucas para dar uma olhadinha nos sinais do céu. E isso eu acho que você vai encontrar na sua apostila, na página 10. Vamos ver se eu estou no lugar certo aqui. Essa lista gigante aqui da página 10 é um dos handouts que eu entreguei para vocês. Para quem tem a apostila, é essa daqui, a página. Tá? Mas ela já está atualizada e corrigida. E a correção está nessa de 3 páginas que eu entreguei para vocês aí, que começa com essa tabela aqui. Não sei se com o plástico dá reflexo. Essa daí. Tá? Essa de 3 páginas que está na sua mesa. É a expansão, e como a minha já está toda rabiscada, já tem mais uma expansão para acontecer nela. E assim nós vamos, né, aumentando sinais no céu. Eu preciso botar isso para dentro depois. Pode pegar esse papel que recebeu aí? Essas são as dores de parto astronômicas, que eu chamo de dores de parto astronômicas. Elas acontecem na astronomia, nos luzeiros celestes, planetas, lua, sol, astros, pertinentes à 70ª semana de Daniel. Aqui nós temos um período de antes do fim, sinais importantes que estão nos mostrando que nós estamos chegando próximo à semana tribulacional, ok? E aqui nós temos você não tem isso em highlight aí no seu? Quem está na internet tem, porque o deles eu enviei depois, o de vocês eu imprimi antes. E as cores não estão iguais, porque a minha impressora chegou uma hora que ela já não queria mais produzir a cor certa, nem por decreto. Mas nós temos uma discrepância nos números de 30 a 33 depois de Cristo. Ou seja, eu não sei quando termina os 6.000 anos, se termina em 29, 30, 31, 32, 33. Porque eu ainda não cheguei a uma conclusão, Márcia, de quando Jesus morreu na cruz.
E para mim, a teologia, na teoria da semana milenária, eu preciso saber exatamente o ano que ele morreu na cruz. E talvez por isso ninguém saiba o dia e a hora. Mas está claro nas escrituras, só não está claro para mim. Para deixar claro que não está claro para mim, vocês entenderam, né? Então, a minha margem de erro é de aproximadamente 3 anos. O que você vai ver na próxima parte, aí na parte de baixo da sua página, é o ano do calendário gregoriano, com a minha margem de erro aqui embaixo, porque eu não sei, ok? O atual, então, esse é o nosso atual ano. O atual calendário judaico, começando em setembro, ou seja, começando no que eles chamam de Ano Novo Civil, em Rosh Hashanah, que nós chamamos de Festa das Trombetas, que biblicamente é a Festa das Trombetas. Temos o calendário hebraico, com o meu cálculo do que seria o calendário bíblico, começando em Aviv, começando na Páscoa, porque em Êxodo 12, Deus trocou a ordem do calendário. Então, eu creio que nos tempos determinados, nos Moed, nos Moedim, nos tempos determinados por Deus, para suas festas, para cumprimento de profecias, o que vai valer é o que ele falou que ia valer, o ano começando em abril. Então, eu fiz um meu aqui. E nós temos, por curiosidade, o calendário chinês aqui, que eu queria colocar o nome dos animais. Não porque eu acho que eles acertaram alguma coisa, mas eu creio que Deus usa todos os calendários vigentes sobre a Terra, e ele tem usado esse calendário judaico que está fora do prumo. Não está correto. Mas ele tem trazido profecias com base nesses números desse calendário. Então, quem sou eu para jogar fora? Se Deus quer usar, ele usa. Mas, para nós entendermos, nós temos os anos sabáticos, os Shemitah. Os Shemitah são esses anos aqui. Está vendo que aqui está em negrito? Aqui em vermelho. Eu acho que quem está na telinha não está enxergando. Esse é o ano sabático. O 7º ano de descanso a cada semana. Então, seria para nós, como nós não estamos no calendário, começando no mesmo mês que eles. Isso se torna necessário quando você está observando cuidadosamente as coisas que estão acontecendo dentro de um tempo determinado. Isso não muda nada a sua vida cotidiana. Não muda se você vai orar mais, menos, não, você vai orar mais. Quanto mais próximo, você vai orar mais. Você vai se santificar mais. Né? Isso não muda a nossa salvação. Mas quando a gente estuda escatologia, a gente quer entender isso. Agora, aqui você tem, lógico que não vai ficar pequenininho desse jeito, eu sei que não está dando para enxergar muito bem. Respira. Mas essa é a lista de eventos astronômicos que coincidem com festas bíblicas, que são Páscoa, Asmos, né, Tabernáculos, Yom Kippur. E vocês lembram daquelas luas de sangue que aconteceram em 2014 e 2015? Então, perceba que essas luas de sangue aconteceram no calendário em datas importantes. Você teve uma lua de sangue numa festa de Asmos, no dia 15 de Aviv, um dia de festa solene. Nós tivemos o início de um ano sabático e tivemos uma lua de sangue em Tabernáculos, no dia 14 de Etanim, ou de Tishri, dependendo da nomenclatura que você usa para o 7º mês hebraico. Em 2015 nós tivemos outro eclipse na véspera do Ano Novo Bíblico, ou seja, na viração do último mês para o primeiro mês do ano hebraico, que é Aviv. Então, de Adar para Aviv, no Ano Novo Bíblico, de Êxodo, né? E tivemos um eclipse lunar na Páscoa, uma sequência de luas, de eventos importantes na astronomia que acontecem ciclicamente todo ano. Só que aqui elas caíram em seguida nessas datas importantes no calendário bíblico. E é isso que torna essas luas de sangue especiais. Lua de sangue tem todo ano, quase todo ano. Mas eclipse tem todo ano.
nas festas bíblicas, quase todas elas são todas meio que grupadinhas, né? A Páscoa sempre vai cair na lua cheia. Pensa que eles estavam no Egito, saíram do Egito e a luz era a lua. Eles atravessaram o deserto à luz da lua. A festa de tabernáculos é sempre na lua cheia, era sempre no meio do mês lunar. É no dia 15 ao dia 21 do mês lunar. Em 2015 e 2016, novamente, olha, nós tivemos, além do ano sabático aqui, nós tivemos um ano de jubileu aqui. E mais uma lua de sangue em tabernáculos, formando, né, as 4 luas de sangue consecutivas nas festas bíblicas. Isso só vai acontecer de novo, olha quando? 2500. A gente está no ano 2000, 2022. As próximas 4 consecutivas nessas datas, que é porque elas entraram nessa lista como sinais, só vão acontecer, não, quer dizer, Jesus vai voltar antes. São sinais claros para nós, pelo menos são claros para mim, de que são sinais, ok? Em 2016, nós tivemos o mesmo padrão se repetindo, mas em festas menores. Purim, a festa de Esther, que tem a ver com a mudança de governo. Purim, mudança de governo. Expiação. Tivemos uma superlua 2 dias depois do dia da expiação, depois de Yom Kippur. E no mesmo ano nós tivemos o início do sinal astronômico de Apocalipse 12. O que aconteceu de importante em termos de governo? A mudança do governo americano, do Obama para o Trump. Então tivemos o dia da expiação, que é um dia de festa de expiação nacional pelos pecados de uma nação inteira, a nação de Israel, né? Então, a importância no cenário para os Estados Unidos é importante. E por que é importante para nós? Porque os Estados Unidos, no cenário global, são a nação mais importante até o momento. Continua, tá na corda bamba, mas continua. O que acontece com eles é importante para o globo todo. Dali saiu toda a bênção e vai sair, quem sabe, bastante maldição ainda. Eles exportam de tudo que você pode imaginar, desde o evangelho até todas as agendas horrorosas que nós vemos até na nossa nação hoje. São a maior força financiadora e influenciadora da cultura, né? Deus vai puxar o freio de mão nos avanços globalistas com a chegada desse carinha aqui, o 45, o 45º presidente dos Estados Unidos, que vem tocar uma trombeta, vem soar um alarme para essa nação, para que haja mudança, para que eles possam entrar no propósito de Deus para eles, porque promessas e muitos intercessores. E Deus tem falado coisas boas, mas para chegar nas boas precisa ter muita limpeza e arrependimento das coisas ruins. Além dos sinais proféticos na vida do presidente Trump, não sei se você reparou aqui, ele se tornou presidente aos 70 anos, 7 meses e 7 dias de vida, o que é bem interessante, né? Além disso, outros sinais importantes de 2017, todos, né? Todos. Primeiro, o jubileu, no dia do meu aniversário, só falando, né? Prepare-se para o ano que vem. Se quiser vir na festa, já prepare o presente. E não entra de mãos vazias, sem presente, não come. A gente dá festa para vocês comerem, vocês que venham com alguma coisa na mão, né? Fica a dica. Ele se tornou presidente, houve um jubileu, 50 anos da Guerra dos 6 Dias, ou seja, da reunião de Jerusalém, da reintegração de Jerusalém. Houve mais um eclipse total que cruzou os Estados Unidos, houve 120 anos do primeiro Congresso Sionista. Pensando em gerações, nós temos os 120 anos desde o Congresso Sionista, temos
100 anos da Declaração de Balfour e 70 anos da resolução que deu a legalidade para Israel existir em meio à comunidade global. Essa geração não passará? Que geração? Essa. Já foi. Tem mais uma só, a última opção, que é a continuação do Salmo 90, que são 80 anos. A gente está chegando nela. Mas olha como essa data de 2017 foi importante, como sinais, né? E nós tivemos ainda alguns, não tivemos tantos, mas tivemos alguns sinais. Vamos dar uma olhadinha nesse sinal astronômico de Apocalipse 12? Ele começa aqui em 2016, com a concepção de Júpiter. Aqui não é astrologia, tá, gente? É astronomia. Observou-se que o planeta Júpiter, que é o planeta rei, entrou no útero da constelação de Virgem e ficou ali por 9 meses. 9 meses depois, dia 23 de setembro, acontece um alinhamento igual ao que nós lemos no texto de Apocalipse 12. A mulher, vestida do sol, com a lua aos seus pés, coroada com 12 estrelas, entre aspas, astros, que são a constelação de Léo, que está aqui em cima da cabeça dela, com outros 3 planetas que apareceram ali perto. Bem, cadê ele? Bota ele aí dentro. Ele se pareceu assim no dia. Tá? A gente estava olhando no aplicativo e, de fato, a mulher estava como que vestida pelo sol, com a lua a seus pés. Júpiter está dentro do quadrilátero do seu útero. Permaneceu 9 meses numa ação de retrograde, que vai e vem. Na ótica daqui da Terra, parecia que ele estava indo e vindo. Lógico que não aconteceu a saída e vinda, mas da ótica da Terra, na astronomia, você vê esse movimento. E assim teriam visto algo parecido os sábios do Oriente, os sábios da Pérsia, os sábios que aprenderam com Daniel, que Jesus, o Messias, Yeshua, o Salvador, nasceria em Israel. Como é que eles chegaram em Israel no tempo certo? Eles chegaram porque eles olharam o Evangelho escrito nas estrelas. E hoje nós temos as estrelas, melhor ainda do que eles, num aplicativo ou na ponta dos dedos, e nós podemos saber que o cosmos está também anunciando o plano da redenção e a segunda vinda do Messias por meio de alguns desses sinais. Então, nossa vida não é norteada por eles. Você não vai ler o seu... Como é que chama? Nem lembro como é que chama mais. O horóscopo todo dia, porque isso não vai... né? A sua vida é regida por Jesus, o astro maior, o sol da justiça. Mas esses são sinais que Deus criou e usa para nos mostrar seus tempos. Indo agora para esse sinal aqui, que é importante para nós porque está nos nossos dias mais do que nunca, né? 2017 já passou. E nós tivemos, no dia 21 de agosto de 2017, um eclipse que fez esse movimento. E no dia 8 de abril de 2024, 7 anos depois, 7 anos, nós teremos um eclipse que vai fazer esse movimento. É interessante? Eu acho super interessante. É para ficar com medo? Não, a gente não sabe o que vai acontecer. Deus está marcando alguma coisa? Pode ser que sim, pode ser que não, pode ser que seja só uma bobagem e não tem nada a ver com nada. Mas o que tem aqui embaixo? Tem um negócio chamado a falha Nova Madrid. New Madrid Fault Line, uma falha sísmica, uma falha tectônica, né? Bem aqui de baixo. É a junção de 2 rios, o rio Mississippi e o rio Ohio. E dizem as más línguas que já teve um terremoto aqui antigamente, eu acho que está aqui, vamos lá. 1811, 7.0.
terremotaço. 1812, um ano depois, 7,5. Outro no mesmo ano, tá tudo em sequência. 7,7. Né? Então a movimentação aqui é grande. Pode ser que Deus esteja avisando para que haja intercessão e não aconteça. Sim, pode ser que Deus esteja avisando porque vai acontecer. Não sei. Enfim, se acontecesse algo desse tamanho, poderíamos entrar num cenário de junção dos dois rios e tsunamis nas duas costas. Aliás, existem profecias de tsunamis que aconteceriam em algum momento da história nas duas costas dos Estados Unidos. Existe essa possibilidade? Existe. A gente quer que aconteça? Não. A gente intercede para não acontecer? Se Deus mandar, a gente intercede pela salvação das vidas? Sim. Deixa eu só falar um adendo aqui. A gente não intercede porque a gente gosta, porque a gente quer, porque a gente não quer. A gente intercede porque Deus manda. Porque o lastro de intercessão está na vontade de Deus. Logo, a gente só ora o que Deus manda. Para que você vai entrar numa guerra que você já perdeu? Se Deus decretou, tá falado, tá falado. Eu vou orar pela salvação das vidas. Esse você pode deixar no automático. A não ser que Deus fale, nem ore mais pela salvação das vidas. Porque ele falou isso para Jeremias, né? Então, ele pode falar para você também. Mas o X da questão é, existem esses mapas, existem essas teorias antigas, novas, existem profecias, existe esse eclipse que está nos nossos dias, que está dentro de um período de 7 anos, que seria um sabático independente, né? E que o mapa dos Estados Unidos pode vir a mudar. Pode ser que esse seja só o mapa do milênio, pode ser que seja algo que a gente vai presenciar. Eu espero que não, sinceramente. Mas a agenda satânica desenha esse mapa como uma profecia muito antiga, porque eu me lembro lá da época da Nova Era, que vem desse carinha que chama, não pus o nome dele aí, Gordon Michael Scallion. É uma previsão dos Illuminati, da junção dos oceanos Pacífico e Atlântico. Por aqui, especialmente. Mas a falha de Nova Madrid está aqui. Aqui, por aqui. Sabemos alguma coisa? Não sabemos. Mas, se você ficou curioso, essa seria a Suíça, de acordo com a Suíça não, é a Europa, de acordo com a agenda dos Illuminati. Olha que interessante, a Suíça sobra. A gente vai falar do túnel de São Gotardo em algum dos nossos seminários Sinal do Apocalipse. Mas é interessante porque a Suíça, ela é a parte, né, da União Europeia e tudo mais. Ela é um lugar bem assim, consagradinho às trevas. Interessante que no mapa deles ela não desaparece. Você ficou curioso para saber o que acontece com a África? Ah, não, você queria saber o que acontece com o Brasil, é isso? O Brasil até que ficou quase inteiro, só que, né, num momento de invasão de oceanos e grandes mudanças tectônicas, a região da Amazônia pode ser que acabe debaixo d'água. A título de curiosidade. Mas é a título de curiosidade. Voltando ao princípio das dores, isso é só realmente o princípio das dores. Você chegou até o fim! Parabéns, você é um vencedor. Agora não se esqueça de se inscrever e nos seguir, para que você não perca as próximas aulas. E se porventura você chegou no meio e quer conhecer o nosso conteúdo anterior, não esqueça de procurar a nossa playlist. Não posso deixar de falar. Se você quiser nos abençoar, tem aqui algumas opções para que você possa fazer isso. Até a próxima, então. Até lá. Shalom, shalom.